pode trazer? Aleluia. Você pode levantar suas mãos no seu lugar, se colocar de pé. Vamos adorar um pouco mais ao Senhor nessa manhã. Oh, Pai, muito obrigado. Nós reconhecemos a Tua mão estendida sobre nós. Reconhecemos que a Tua bondade, a Tua misericórdia se renovam a cada manhã, Pai. E é nessa certeza e é nessa convicção de que temos plena certeza da Sua mão estendida sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos guiando em toda estação, para que possamos frutificar em tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, Pai. Eu oro, Senhor Pai, na plena convicção de que o poder do Teu Evangelho transforma vidas, restaura famílias. E é nessa convicção, Pai, de que alicerçamos as nossas vidas, querendo ser mudados e moldados pela exposição à luz do Teu Evangelho. Nós queremos, Pai, aprender mais de Você. Queremos, Pai, a viver uma vida mais íntegra, mais santa e justa, segundo o que Você tem para nós. Colocamos o nosso coração, Pai, diante de Você, como sacrifícios vivos diante do Teu altar, reconhecendo que tudo que nós fazemos não é pelo nosso próprio entendimento, mas fazemos para reconhecer ao Senhor. Fazemos porque Você merece toda a nossa adoração. Você merece toda a nossa devoção. E reconhecemos a Tua grandeza e a Tua majestade, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Podemos louvar mais uma canção? Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não para. Aleluia! Você pode sentar. Muito obrigado, pessoal. Você podia dar uma salva de palmas para eles. Trabalho excelente, que tudo... Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz. Quero dizer que para mim é uma satisfação estar aqui novamente, né? Ver alguns rostinhos que eu pude ter a oportunidade de dar aula no Rema. E ver você é muito bom. Ver que você tem se mantido firme em correr o plano e a carreira que o Senhor tem feito para a sua vida. Isso me motiva, me alegra em saber que eu coloquei uma pequena semente que frutificou e germinou na sua vida. Eu espero, pelo menos, que tenha colocado, né? Mas eu fico animado, eu fico feliz em poder ver você aqui novamente, sabendo que você está frutificando e correndo a carreira que o Senhor tem proposto para a sua vida. Amém? Ontem nós tivemos a oportunidade de estar compartilhando algumas coisas e hoje de manhã, quando eu estava orando, o Senhor me trouxe uma palavra
Não todas as vezes, mas quando eu oro, geralmente o Senhor ele me dá alguma direção específica. E ontem o Renato, ele falou maravilhosamente bem, e hoje de noite você vai ouvir, eu fosse você, eu não perderia, que vai ser algo dos céus aqui na terra. Mas ele falou algo com relação a servir de todo o coração. E aquilo ficou ruminando um pouco no meu coração. E eu lembrei de Colossenses 3, verso 22, e eu queria que você abrisse comigo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele fala algo aqui, ainda sobre esse conceito de fazer de todo o coração. Amém? Todos abriram? Hoje é digital, antigamente a gente escutava as páginas passando, né? Hoje ninguém escuta mais. Mas o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, 22, ele fala o seguinte: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, porque como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. E o Renato ontem ele conduziu todo esse caminho falando sobre essa terminologia de fazer de todo o coração. Mas quando eu leio esse versículo, algo salta aos meus olhos e salta ao meu coração, que foi essa palavra que vem antes de fazer de todo o coração. Ele fala sobre fazer, não somente para agradar os homens, mas em singeleza de coração. E essa palavra singeleza, ela também tem um sinônimo e um significado de algo com relação à pureza. O significado de fazer algo de uma forma que seja pura. E coisas que são puras, geralmente, se tornam algo que são transparentes. Geralmente, quando você pega uma pedra preciosa e ela é pura, geralmente ela vai ter a sua faceta, mas há um nível de pureza ali que você consegue, através daquela pedra preciosa, enxergar provavelmente alguma coisa do outro lado, ou um líquido exatamente como uma água, que você vê que é o ingrediente mais puro que nós podemos ter. Olhamos para ele e vemos uma certa transparência nesse líquido. E eu sei que se eu pingar apenas uma gota de qualquer outra substância, eu transformo aquilo que era puro em algo impuro. Muitas vezes não é algo impróprio, mas já perdeu a pureza que deveria ser. Não estou dizendo que aquela condição de impróprio, de perder essa pureza, não poderia ser consumido, porque eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse a você que eu não beberia Coca-Cola. Principalmente se for zero. É algo que é lícito. Amém? É algo que é lícito, mas é algo que não é puro. Tem substâncias, tem toxinas, tem várias outras coisas, vários outros elementos que modificam a pureza, porque você sabe que na Coca-Cola leva água. Substâncias que foram inseridas em algo puro para modificá-lo a sua forma de essência natural, mudando um contexto de puro para impuro, mas não muitas vezes impróprio. E dentro desse conceito, Provérbios 4, 23, de manter essa condição de estar com o coração puro, o Provérbios 4, 23, ele fala algo que é necessariamente coligado a esse coração. E ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarda-o, porque é dele que procede as fontes da vida. Então ele ainda está continuando sobre algo que jorra, sobre algo que procede à fonte. E quando a gente está falando de fonte, a gente está falando de onde nasce, de onde é jorrado algo puro. E eu pego uma fonte de água, um lugar onde mina a água naturalmente. Naquele lugar, aquela água ela está na sua forma mais primordial de pureza. Ela está num ambiente onde aquela água ela é potável, aquela água ela está limpa, ela está límpida, cristalina. Mas se no caminho que ela chega até a sua casa, ela é adicionada a algum produto, ela já não é mais a natureza que saiu daquele minar de água. Se chama minar de água? Da sua fonte.
Já muda-se a natureza, muda-se a condição, muda-se a essência. E deixa eu te dizer algo, tem uma certa história de uma pessoa, isso só acontece na Paraíba, que tem aquela empresa, lá na Paraíba a gente chama de Cagepa, que é a empresa que é a fornecedora de água, e aqui é Copasa, aqui é a Copasa. Vamos dizer que foi na Copasa, para você entender o contexto. Digamos que eles estavam com aquela água, eles fazem todo aquele tratamento de água, a água que estava ali, que ia para a sua casa, ela era potável, estava toda certinha, ia chegar na sua torneira transparente. Mas se a fonte está limpa, mas o meio do caminho, ou seja, os canos que aquela água fazem para chegar à sua casa, estiverem poluídos, a água que vai chegar na sua torneira, ela vai estar suja, poluída. O cano que leva essa água para a torneira da sua casa, se ele estiver sujo e poluído, ele faz com que aquilo que era a fonte, que procede, a fonte da vida, seja poluída. E nessa condição de guardar esse coração, nós entendemos esse conceito. Eu não preciso, muitas vezes, olhar a fonte de onde eu devo guardar, mas a fonte, ou o cano, ou como eu me porto, para que eu não estrague ou danifique ou coloque substâncias na fonte da água da vida. Por quê? Porque já é puro lá. Eu sou o cano que leva essa água. E eu, como cano, preciso me manter santo, íntegro e justo. Dentro desse conceito, nós entendemos sobre esse guardar o coração. Uma versão na NVT fala que ele dirige o rumo da nossa vida, o nosso coração. E é interessante que dentro desses preceitos, quando ele está falando coração, muitas vezes ele está apontando algo relacionado ao nosso espírito, a algo espiritual, porque da mesma forma que naturalmente o nosso coração natural, ele bombeia todo o sangue para o nosso corpo, espiritualmente, e aqui ele está apontando exatamente isso, sobre o nosso íntimo, sobre o nosso ser, sobre o nosso espírito. Esse coração espiritual. E é dele que procede as fontes da vida. É nele que o Senhor nos comunica. É nele que o Senhor nos abastece. É nele que o Senhor nos guia e nos dirige. Então, o meu e o seu papel como cristão, nessa ótica de serviço, quando ele está falando em Colossenses 3, se mantém com singeleza de coração, se mantém com pureza no coração. Ele está dizendo, não polui aonde eu quero te comunicar, porque você não pode servir de qualquer forma. Isso me lembra muito bem, uma vez eu escutei esse exemplo de um pastor nosso, e antes dele ser pastor, ele falava que ele trabalhava no discipulado e ele, no final dos cultos, ele era responsável por organizar todas as cadeiras da igreja. E certa vez ele estava lá, arrumando cadeira por cadeira, ajeitando, alinhando, porque nós trabalhamos de uma forma excelente, nós queremos dar o melhor para as pessoas quando entram nesse lugar. E ele lá arrumando, e ele olhou assim para a igreja, não tinha mais ninguém na igreja. E ele lá arrumando, ele disse, rapaz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou sozinho aqui, não tem ninguém me ajudando. E ele começou a inflamar o coração dele com um sentimento que estava poluindo a fonte da vida dele. E ele disse que naquele momento o Senhor repreendeu. Ele disse, mas você está fazendo isso por pessoas ou é para mim? Você está servindo porque você precisa ser visto? Ou você está servindo porque você serve ao Senhor? Porque quando eu sirvo ao Senhor, meu irmão, eu não sirvo por posição, eu não sirvo por cargo, eu não sirvo naquilo que me convém, como o Renato falou, mas eu sirvo porque eu amo. E porque eu amo, eu sirvo aonde é necessário. Eu sirvo aonde precisam de mim. Eu sou um braço estendido para onde há uma necessidade. Porque eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Eu coloco a minha força, eu coloco a minha energia para refletir ao próprio Deus. E dentro desse contexto ainda de Colossenses 3:22, a gente vai continuando e enxergando ele falando sobre fazer de todo o coração.
E dentro dessa ótica de singeleza e pureza, dessa forma, todos nós que estamos servindo, estamos refletindo algo. Nesse modelo, nesse padrão, nesse proceder, que as pessoas vão enxergar e vão ver ao próprio Cristo Jesus. Quantas e quantas pessoas nós ouvimos testemunhos lá em Campina Grande, de pessoas que foram para a igreja, mas porque elas foram bem recebidas na porta, ou seja, foram bem recebidas pelo serviço de alguém, foram impactadas e transformadas, ao ponto de hoje serem alcançadas pela revelação do Evangelho, por conta de uma excelência e por conta de uma forma de proceder, de conduzir a vida, naquele conceito de serviço. É interessante que dessa mesma forma que a gente fala de pureza e devemos nos manter íntegros e santos, puros, transparentes, onde a gente pode parar e olhar algo e enxergar alguém do outro lado. Eu sei que esse copo não vai favorecer muito porque ele tem ondulações, mas ele sendo transparente, se ele fosse lisinho, eu conseguia ver o que tem do outro lado. É dessa mesma forma que nós precisamos se apresentar ao ponto de entender aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, verso 17, o apóstolo Paulo, na verdade, no verso 18, ele diz: nós podemos rever e refletir a glória de Deus, a glória de Cristo. Então ele está falando sobre essa condição, de eu me manter puro, transparente, ao ponto de quando alguém precisar olhar através do que eu estou fazendo, eu puder refletir. Mas se eu pingar uma gota que seja de uma substância nessa água, eu não vou conseguir refletir da mesma maneira que eu conseguiria refletir se eu estivesse 100% puro. Nesse parecer, abre lá comigo 2 Coríntios 3, verso 17. Fala assim: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Verso 18, portanto todos nós, ele não está falando só para o pastor, para a equipe ministerial, não, está falando para você. Amém. Portanto todos nós, dos quais o véu foi removido, ele está falando sobre todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, e ele continua, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando cada vez mais parecido com Ele. Então, dentro desse contexto, eu entendo que quando eu sirvo, quanto mais eu sirvo, mais eu reflito a glória de Deus. E quanto mais eu sirvo, mais eu reflito a glória de Deus, mais eu fico parecido com Cristo. Porque é através do teu serviço que o mundo vai ver Cristo Jesus. Deixa eu te dar um exemplo. Você já viu um ditado que não sei se esse ditado funciona aqui em Minas, mas lá na Paraíba tem um ditado que é assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Não é? Quando você é cristão e você nasce num lar que seus pais não são cristãos, e eu não sei se você se encontra nessa condição, eu me encontrei nessa condição. Eu fui a primeira pessoa na minha casa a aceitar Cristo Jesus. E deixa eu te dizer algo, não tinha nada que eu falasse, não tinha nada que eu fizesse que faria meus pais aceitarem a Cristo Jesus. Casa de ferreiro, espeto de pau. Nada. Mas tinha algo que eu tinha que fazer, servir a Deus. Eu fui servir ao Senhor. Eu fui servir a Deus. Ao ponto de que quando eu me converti, com 13, 14 anos de idade mais ou menos, eu me converti e minha família, os irmãos dos meus pais, começaram a zombar deles, dizendo: rapaz, como é que tu, de outra religião, né, não quero dizer aqui, deixa teu filho fazer isso. E aquilo ali entrou na mente do meu pai, e meu pai ficou muito conturbado num período. Só que o que eu tinha recebido da porção da parte de Deus, meu irmão, tinha sido algo tão maravilhoso, tão puro, que eu queria que eles viessem para o lugar que eu estava inserido. A revelação do Evangelho, a revelação de um Deus Pai que cuida e zela por mim, de um amor que eu não merecia. Era essa revelação que eu queria que eles fossem inseridos. E eu dentro desse contexto, dentro de casa, e meu pai, assim que eu me converti, meu pai disse: rapaz, eu não te dou 3 meses para tu sair disso aí.
E aquilo ficava na minha mente, meu Deus do céu. E eu disse, rapaz, eu orava ao Senhor, muitas vezes eu orava ao Senhor, e eu ficava pensando, o que é que eu vou fazer para alcançar a minha família? E o Senhor disse, me sirva. E eu comecei a servir ao Senhor intensamente na minha igreja local. Por incrível que pareça, eu tocava no louvor, não cantava, porque se eu cantasse você ia embora correndo daqui, mas eu tocava no louvor. Eu era envolvido naquilo que eu podia fazer. Teve um tempo que eu estava na igreja, na segunda não, porque lá na igreja sede, na segunda não tinha culto, mas eu estava terça, quarta tinha ensaio, quinta tinha outro culto, sexta-feira tinha ensaio, sábado era culto dos jovens, eu tocava também, no domingo a gente tocava também de manhã e de noite na igreja. Então eu passei minha vida, pelo menos uns 4, 5 anos, dos meus 15 até meus 19 anos, bem envolvido quase que diariamente, ao ponto de uma certa vez, eu saí para um ensaio do louvor, o meu pai passar na sala, eu lembro muito bem, meu pai na sala, no sofá, e eu passando assim, ele disse, Rafa, e eu apressado, né, porque a gente já para não chegar atrasado, né, nós temos essa cultura, meu pai, Rafa, vem cá. Aí eu disse, o que foi? Ele disse, deixa eu te dizer algo, hoje eu não estou onde você está, mas um dia eu vou para lá. Eu não precisei abrir a boca. Algo na minha vida começou a constranger ele. Uma luz que era refletida. Que era refletida. Quando eu entrei no ministério para trabalhar, é interessante porque você está dentro desse contexto, mas quem não está dentro de um contexto de igreja, meu pai ainda não era convertido, eu comecei a trabalhar no ministério, meu pai ainda não tinha aceitado a Jesus não, ele aceitou um pouco depois, fez rema, se formou, meu pai, minha mãe, foram alcançados, mas dentro desse conceito ainda, quando eu lembro muito bem que quando eu entrei no ministério, eu já estava cursando minha universidade e eu precisei trancar a universidade porque eu estava fazendo o rema também. E estava num período, eu fazia universidade pública, e estava num período de greves, e eu tinha uma direção específica, rapaz, eu tenho que me manter no rema. E meus pais, eles falavam, não, você não vai trancar a universidade, não. Mas eu trabalhava, eu já estava trabalhando, e eu tinha a universidade, e eu tinha o rema, e não dava para conciliar mais os horários, e eu tomei a direção e disse, rapaz, eu vou trancar. E meus pais falavam, não, você não vai trancar. E eu fiquei com aquela nota, e eu disse, rapaz... E eu já estava certo que ia trancar, mas tá bom, vou deixar rolar. Isso era o início do ano, de janeiro, as universidades só iam começar em fevereiro, e eu estava já dentro dessa nota de continuar no rema, porque eu já tinha feito o primeiro ano dentro de um período que teve greve na universidade, passou quase um ano de greve a universidade. Então, quando voltou, você que estudou em universidade pública sabe o que é isso, né? Você faz 3 períodos em um ano, 4 períodos em um ano. E aí eu aproveitei, eu peguei o período de greve, fiz o rema, quando eu voltei, no outro ano, não ia ter greve mais naquele ano, porque já tinha tido o ano inteiro anterior, eu ia ter que fazer 2 anos de universidade em um ano, e aí naquele período, em janeiro eu disse ao meu pai, rapaz, eu vou trancar, e ele disse, não vai, e aquela nota dentro de mim, obedeça aquilo que o seu pai mandar. Eu disse, tá bom, aí eu disse, não, tá ok. E eu fui orar, Senhor, mas é direção sua, eu já comecei, eu quero completar, eu entendo que isso é importante para aquilo que eu desejava espiritualmente na minha vida. E o meu pai, em certo momento, ele disse, algo me tocou e eu estava conversando com a sua mãe e a gente libera você. Tranque o curso, agora me garanta algo, quando terminar o rema, você vai se formar. Eu disse, não, eu garanto, eu prometo, eu vou me formar. E isso mudou a minha vida, porque hoje eu atuo 100% na área que eu me formei, mas também eu entendo que aquilo foi uma construção espiritual necessária para fazer aquilo que eu precisava fazer e correr a carreira. E dentro desse período eu estava trabalhando no ministério e o pensamento do meu pai, olha só o pensamento do meu pai, ele dizia, eu sei que você está aí, mas estude, meu filho, faça um concurso, porque um concurso é uma coisa certa. E eu disse, meu Deus do céu, eu estou trabalhando aonde eu sempre orei, aonde eu desejava trabalhar. E eu ficava assim, tá bom, pai, tá bom, né? Mas porque meu coração estava 100% voltado para influenciar, para que as pessoas vissem Cristo Jesus através da minha vida, para que meus pais e minha família pudessem olhar o reflexo da luz da obra de Jesus através de mim. Eu não parei para abrir meus lábios para falar de Jesus para eles, não, quando ele começou a buscar, sim. Mas no início, eu servia
naquilo que eu podia. É impossível você servir a Deus e não ser moldado, e não ser mudado pela revelação do Evangelho. Sabe, na minha casa, eu tive uma criação, meus pais tinham uma condição boa, mas assim, algumas coisas até de educação básica. Eu comecei a ler na palavra e eu disse, rapaz, eu acho que eu faço isso diferente. Então, quando eu ia almoçar com meus pais, eu deixava eles se servir primeiro. Isso na minha casa, meu amigo, era, vai lá, come, tal, eu pego o pedaço. Porque eu tinha irmãos mais velhos, meu amigo, quem pegar, cada um sobrevive, cada um por si, o que pegar, pegou, o que não pegar, vai passar fome. Entendeu? Então era pá. Aí quando eu olhei, eu disse, rapaz, isso está errado. O Evangelho fala outra coisa. É melhor dar do que receber. É melhor servir ao outro. E aí eu comecei na mesa, dizer, rapaz, você quer o suco? Deixa eu colocar aqui no seu copo. Atitudes. Não estou falando só de serviço na igreja, mas estou falando de serviço no corpo. Estou falando de serviço na sua vida. Você foi chamado para servir. Inspirado por Deus para servir, para refletir a glória de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ele não serviu simplesmente aos seus 12 discípulos e aquele nicho, não. Você vê Jesus servindo no casamento, orando, fazendo com que a água se transformasse em vinho. É nesses momentos que nós vamos refletir a Cristo Jesus. Na sua casa. É na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho. É nesse momento que nós vamos refletir aquilo que nós entendemos dentro desse conceito de serviço. E como ministério, um dos nossos valores é o coração para servir. E quando eu fico pensando e meditando sobre aquilo que é os valores do nosso ministério, eu penso sobre o coração para servir e sobre aquilo que Colossenses fala, que temos que servir de todo o coração, isso me reflete algo que eu posso servir e servir de qualquer jeito. E eu oro para não ser encontrado nessa condição. Eu não quero fazer as coisas por só fazer. Eu quero fazer as coisas porque eu estou fazendo para Deus. E dentro desse conceito que eu vou mergulhando dentro do Evangelho, de entender que eu preciso fazer porque eu estou fazendo para Deus, eu preciso fazer porque eu fui chamado para servir, independente do que eu esteja fazendo, independente do que eu trabalhe, se eu tiver que cuidar de lavar banheiros, eu vou fazer da melhor forma. Um homem chamado Martin Luther King, ele ficou muito conhecido e ele tem uma das frases dele que é célebre e ele fala o seguinte: se um homem é chamado para ser um varredor de ruas, que ele varra a rua da mesma maneira que Michelangelo pintou, que Beethoven compôs e que Shakespeare escreveu. Deve varrer as ruas tão bem de que todos os anfitriões do céu e da terra parem para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas, executor de um trabalho com excelência. Eu preciso ser encontrado naquilo que eu faço da melhor forma, excelente, porque tudo que eu faço, eu reflito a glória de Deus. Você não pode deixar de lado o sobrenatural que habita dentro de você. Eu não tenho como dizer assim, ei, eu vou trabalhar, stop, para aí, Espírito Santo, agora é meu eu natural, vou me seguir minha vida aqui, aí quando eu voltar, que eu for para a igreja lá, quando o culto é de 6 da noite, 5 horas eu pego você de novo, e agora sim, eu visto a capa do serviço espiritual. Não, você é espiritual, e porque você é espiritual, essa capa tem que estar em você todos os dias, todos os momentos, em tudo que você fizer, porque a palavra diz que em tudo que você colocar a mão, prosperará, se você for encontrado nessa condição, apto para refletir a glória de Cristo. É nessa condição que nós entendemos, porque Tiago 2,17 diz que o mundo ele não vê a nossa fé. Não, o mundo não enxerga a nossa fé, mas o mundo ele enxerga o que as obras da nossa fé produzem. Então ele está dizendo, você pode ser o maior crente que for, o mundo ele não vai olhar a tua espiritualidade, mas ela vai olhar as obras da sua vida, porque é dos frutos das nossas vidas que o mundo se alimentará. É dessa água, dessa fonte, que nós vamos ajudar, nós vamos apoiar,
nós vamos levar a Cristo a essas pessoas. É nesse momento que nós temos essa plena convicção de que eu estou numa condição de não fazer aquilo por simplesmente fazer, mas porque eu estou em Cristo, eu tenho a natureza do próprio Deus em mim. Agora não, eu não faço de qualquer jeito, mas eu faço com valores, com excelência. E em tudo que eu vou fazer, eu vou prosperar. Você quer prosperar? Então você precisa ser excelente naquilo que você tem chegado às suas mãos. Excelência não está dizendo sobre qualidade de materiais. Eu não faço melhor porque o microfone da igreja, que eu não canto melhor porque o microfone da igreja é aquele microfone. Não. Ele está falando sobre a atitude de como fazer, de como produzir. É isso. É sobre a condição de que eu estou, do que me foi fornecido, de dar o meu melhor, de colocar a minha vida, de colocar o meu coração. Sabe, Jesus, ele fala sobre o serviço. E abre lá comigo Marcos 9:33. Jesus, ele fala um pouco sobre o serviço. E dentro desse conceito de serviço, ele vai ensinar aos discípulos. E eu acho maravilhoso esse texto. Na verdade, são 2 textos em Marcos e em Mateus, mas 9:33 fala assim: depois que eles chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos sobre o que vocês discutiam no caminho. Eu imagino essa cena, Jesus andando aqui, e os discípulos atrás, ei, não sei o que, do lado lá. Por quê? Porque olha só a situação que os discípulos estavam. No verso 34 ele fala, eles não responderam. Por que eles não responderam? Porque eles estavam com vergonha. Porque Jesus vinha caminhando, e os 12 marmanjos vinham proseando, lá no Nordeste a gente dizia, resenhando, para saber quem era o maior entre eles. E eles com vergonha, eles disseram, rapaz, não, Jesus, é melhor você não saber não. Não, deixa para lá. Aí ele disse, mas fala aí, o que é que você estava conversando? E aí ele fala, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. E olha só, a palavra não diz que eles não falaram não. A palavra diz, eles não responderam. E para aí. Ou seja, eles fizeram exatamente isso. Não, Jesus, deixa para lá. Que é melhor você nem saber, porque a gente sabe que a gente vai tomar um sermão, um esporro tão grande que a gente não merece não. Deixa para lá. Mas Jesus senta eles e diz, no verso 35, Jesus sentou, chamou os 12 e disse, quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. É nessa condição que nós precisamos estar. Mateus 18, verso 1, ele fala sobre exatamente isso. Ele fala, nessa ocasião que Jesus perguntaram quem é o maior nos reinos dos céus, no verso 2 de Mateus 18, fala, então Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles. Verso 3, em seguida disse, isso eu lhes digo em verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão nos reinos dos céus. 4, quem se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Dentro desse conceito, ele vai ensinando sobre serviço. Sobre reconhecer que o maior é aquele que serve. E no conceito natural, a gente muitas vezes pode não perceber isso. Mas quando você se torna pai, você começa a perceber um pouco. Porque, como pai, você termina servindo a sua criança, ao seu filho. Como pai, você é o maior da sua casa. Mas o seu papel é servir o seu filho. Naturalmente, a gente olha para as coisas do mundo, não. Serve aquele que tem que se submeter a algo que o patrão manda fazer. Mas espiritualmente não. As coisas espirituais, os conceitos espirituais, eles são modificados e moldados. Maior é o que serve. Maior é aquele que está numa posição de estar submisso. Maior é aquele que está apto para quando Deus ou Cristo Jesus mandar você fazer algo, você estar desprendido, mas apto para responder a um chamado da vocação de Deus.
você precisa ser encontrado nessa condição de servo. Mas aí ele fala que precisamos ser humildes. Voltando um pouco, em Mateus 5 ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque é dele o reino dos céus. E eles falam que serão os exaltados serão humilhados e os que humilham serão exaltados. Ele coloca essa condição de um serviço estar apto e junto, intrinsecamente ligado com o fator de humildade. Eu preciso, para servir, estar encontrado nessa condição de ser humilde. Encontrado nessa condição de reconhecer que eu, meu irmão e todos que nós estamos aqui juntos, reunidos, somos lateralizados, ninguém é acima. Não há ninguém maior do que ninguém, nem há ninguém menor do que ninguém. Eu sirvo sem olhar a quem. Eu sirvo ao meu Deus e eu reconheço essa condição. C.S. Lewis, ele tem uma frase que acredito que é a frase mais conhecida dele: humilde não é pensar menos em você. Humilde é pensar menos de você. É eu parar de olhar para o meu umbigo, para a minha vida e começar a olhar para a vida do meu irmão. É essa condição que muda aquilo que é o fator de serviço. Eu não faço porque não vai me dar uma posição. Tony Cook, ele fala algo interessante no seu livro, o seu livro, deixa eu abrir aqui para você ver. No seu livro Em Busca de Timóteo, ele fala, às vezes as pessoas enxergam o que estão fazendo para Deus como mero degraus para algo diferente. Ou seja, as pessoas estão servindo porque elas querem alcançar, elas querem crescer e elas querem avançar para alcançar algo. Eu estou servindo aqui porque eu estou almejando algo ali. Não é isso. Isso não é a vontade do Senhor. Eu estou servindo porque eu sirvo a Deus. Eu estou servindo porque eu faço segundo o que o Senhor tem proposto para a minha vida. E porque eu faço para o Senhor, eu reconheço o Senhor, eu sou abençoado. Na verdade, eu já fui abençoado, mas porque eu já fui abençoado, aí sim é que eu sirvo ao Senhor. Amém. É nessa condição que nosso coração precisa estar. Para você entender mais esse conceito de estar apto ao serviço, Paulo ele fala sobre Timóteo, na carta que ele está escrevendo a Tessalônica. Não, desculpa, para Filipenses. Ele fala, eu vou mandar uma pessoa aí que ele tem o mesmo sentimento, que ele tem o mesmo interesse por Cristo Jesus. Você sabe todo o conceito de Paulo e Timóteo. Paulo considerava Timóteo como um filho, mas ele está falando sobre um proceder, sobre uma conduta apta de estar sendo refletida através de Paulo para Timóteo, que ele encontrou essas virtudes em Timóteo. E ele diz, eu posso mandar Timóteo aí, porque ele tem um proceder favorável. Porque ele não estava buscando crescer em si mesmo, não estava buscando degraus em pessoas, mas ele estava buscando a vontade do Senhor. E dentro desse conceito, abre lá comigo Filipenses 2,19. Fala assim, espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo o mais breve possível. Assim que eu me sinta animado também ao receber a notícia de vocês. Paulo aqui ele estava escrevendo uma carta e ele estava preso nesse momento, ele continua 20, porque eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Ou seja, eu não estou olhando para a minha vida, mas eu estou olhando para a vida desse povo. Eu estou amando esse povo. Eu estou servindo a esse povo. E ele diz, Timóteo ele é encontrado nesse parecer. E aí ele continua no verso 21, todos os outros buscam o próprio interesse e não os de Jesus. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do Pai. E eu não sei você, eu quero ser encontrado nessa condição. Eu quero ser encontrado na condição de quando o Senhor me pedir para fazer algo, eu seja encontrado numa condição de que estava transparente,
puro ao ponto de refletir a imagem de Deus, a necessidade daquilo que as pessoas podem ver e beber e tomar dessa água sem estar contaminada. Porque meus interesses não serão as minhas necessidades, mas em fazer o Evangelho, em fazer o que Cristo nos pediu, nos comissionou. Benjamin Franklin, ele tem uma frase que ele fala: aquele que está apaixonado por si mesmo não terá rivais. Porque dentro desse contexto de serviço, meu irmão, dentro desse contexto de serviço, eu não estou competindo. Eu não tenho, a palavra fala, não tenho a minha vida como preciosa. Porque é nessa condição de servir, de ser encontrado humilde e manso, encontrado nessa posição de reconhecer que somos um corpo, conforme Romanos fala, considera a função específica de cada um, considera o dom que eu dei a cada um. Eu não estou competindo com você. Você não está competindo com o seu vizinho. Você não está competindo com as outras igrejas. Não. Nós somos o corpo de Cristo. E como corpo, nosso papel é levar, refletir a glória de Cristo. É isso. É o nosso papel, servir Ele da melhor forma, servir Ele reconhecendo buscando o aperfeiçoamento dos santos, reconhecendo e buscando a edificação do corpo de Cristo, buscando a maturidade, o amadurecimento do meu irmão do meu lado. O que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Isso é não pensar em si mesmo, é pensar no meu irmão. Rapaz, o que eu puder fazer para ele crescer, para ele avançar no Evangelho, eu vou fazer. Isso é servir. Isso é servir. Porque muitas vezes nós ficamos dentro da igreja acostumados a servir só ao nosso líder, a servir ao nosso pastor, e isso é lícito. Nós precisamos servir também às autoridades, mas também nós precisamos servir uns aos outros como corpo. Você precisa, diga assim: ei, olha para a pessoa do teu lado. Diga assim: eu preciso de você. Agora você olha para ele de novo e fala assim: e você precisa de mim. E aí você completa o resto da música. Mas é nesse conceito. É nesse conceito de que nós precisamos servir naquilo que é necessário, ajudando uns aos outros. D.L. Moody, ele tem uma frase que ele fala: é muito fácil encontrarmos pessoas dispostas a fazer as grandes coisas para o Senhor, mas é difícil encontrarmos pessoas que queiram fazer as pequenas coisas para Deus. E quando você vai ver um motor de um carro, o carro às vezes está sem funcionar lá, quando você olha era uma pequena peça, ou um pequeno fusível, algo tão pequeno, mas que fazia todo o carro funcionar. Talvez você esteja fazendo algo e você diz: rapaz, eu só estou fazendo isso. Rapaz, eu só estou no som ali. Só estou no som. É algo tão... Jesus. Mas se ele der um mute ali, meu irmão, eu não consigo mais falar e quem está lá atrás não consegue mais me ouvir. A mensagem não consegue alcançar aquilo que era a última pessoa que está sentada na fila da igreja. Por uma função simples. Por um serviço simples. Estou menosprezando não, viu, pessoal? Aí, tudo tranquilo. Foi porque foi o exemplo que veio na minha mente agora. Me perdoe. Mas é nessa condição de servir aonde o Senhor me pede para servir. De ser encontrado no lugar que o Senhor me pede para fazer. Eis-me aqui. Aí você está cantando louvor. Eis-me aqui, sou livre, estou ao seu dispor. Não é? Todo mundo já cantou essa música, não cantou? Vocês não conhecem essa música? Pois tu vai olhando aí no Cifra Clube. Aí,
Você está aqui, ó, cantando essa música aqui. Eis-me aqui, vai lá, Senhor, eu quero me derramar aos teus pés. Eis-me aqui, me chama para fazer aquilo que for. Aí o Senhor disse, beleza, vou te chamar para fazer o que for. Vamos ali lavar o banheiro? Aí você faz, ai. Ou porque no domingo de tarde... Rapaz, isso só acontece em Campina Grande. Porque é nessa condição, meu irmão. Se você se abriu, se o Senhor te chamou para alcançar e fazer algo, meu irmão, independente do lugar que eu esteja, eu vou prosperar. Eu vou lavar o banheiro, meu irmão. Que se o menino nasceu e quiser lamber o chão, vai estar limpo e ele não vai ter nada. Porque eu vou dar o meu melhor onde eu estiver. Eu vou fazer aquilo com todo o meu coração. Eu vou fazer aquilo sem olhar para quem eu estou servindo. Porque os meus olhos estão no Senhor. E é dele que vem o meu socorro. É dele que vem o meu sustento. É dele que é o fôlego da minha vida. Eu não olho para a pessoa que está do meu lado. Estou nem aí para você. Eu vou fazer a vontade de Deus. Aonde eu estiver inserido. Aonde eu for colocado. Esse é o meu desejo. Essa é a minha vocação. De dar o meu melhor. Independente do lugar. Se é necessário que eu vá lavar... Eu não sei porque a gente dá exemplo de lavar banheiro. Mas se é necessário que eu vá varrer a rua lá fora. Eu vou varrer. E espero ser encontrado nessa condição de que ali passou um varredor de rua excelente. É nessa condição. Sabe, ano passado a gente faz a conferência em Brasília. E a gente fez uma caravana e foi lá para o Congresso. E eu não sei se você já viu as filmagens do Congresso. Mas quando está tendo abre assim a câmera, não sei se você viu, o carpete de lá é azul. No Senado o carpete é azul. Mas se você olhar para o centro, embaixo do presidente, tem uma bandeira do Brasil ali desenhada. Não sei se você já percebeu. Eu vou te dizer algo, talvez você não sabia. Aquilo ali é feito por um homem que, com uma escovazinha assim, ele vai e faz a bandeira, faz o desenho de coisas ali. E eu disse, rapaz, que trabalho incrível. Ele começou aspirando naquele lugar. Ele começou fazendo simplesmente aquilo ali. Mas por uma direção ele foi lá e começou a fazer aquilo. E porque ele fez aquilo de uma forma tão excelente, o Senado reconhece aquilo como uma obra de arte. Meu irmão, ele pegou o carpete e desenhou aqui no carpete. Está vendo esse carpete? Não muda não, só que o de lá é azul. Ele simplesmente pegou aqui e desenhou. E ele ganha dinheiro por aquilo hoje. Ele é remunerado só para fazer a manutenção daquilo. Não, você não está entendendo não, meu irmão. Você não está entendendo não o que é servir ao Senhor. Meu irmão, quando eu sirvo ao Senhor, eu dou o meu melhor. Eu sou reconhecido por Deus. Quando eu sou reconhecido por Deus, meu irmão, haverá favor nos céus e na terra. Há favor. Porque você não está fazendo de qualquer forma. Você está fazendo de uma maneira excelente. Quando você faz de uma maneira excelente, não falta portas abertas para você. Não falta. Porque eu não faço para mim. Eu faço para Deus. Eu não faço olhando minha parte natural. Eu não faço olhando o meu bolso. Eu faço olhando o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. E é nessa condição que nós precisamos entender. O pastor Tiago, ele fala uma frase, só para a gente já estar finalizando, queria chamar no louvor. O pastor Tiago, ele fala uma frase que eu anotei e achei maravilhosa. Ele diz, as pessoas não servem para que o culto aconteça. O culto acontece para que as pessoas sirvam. Isso aqui tudo, meu irmão, é uma oportunidade de você servir a Deus. É uma oportunidade de você refletir a Cristo. De pessoas que entraram naquele lugar serem transformadas pela luz do Evangelho. De pessoas que passaram aqui e foram ali no banheiro que você limpou, que você passou antes. Dizendo, rapaz, que lugar maravilhoso, olha só.
Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá para servir. Essa é a oportunidade que o Senhor nos chama. Porque a gente fica pensando que existem cargos maiores e menores. Mas somos um corpo. Somos um corpo. E nós somos chamados para adorar o Senhor em tudo aquilo que nos foi comissionado pelo próprio Deus. Amém? 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 Você pode ficar de pé? Aleluia! Vamos cantar a música? Cantar a música? Pode ser qualquer outra. Você pode levantar suas mãos. Reconhecendo que você não tem sua vida por preciosa. Você não tem. As suas vontades para si mesmo. Mas você está aqui porque nessa manhã o Senhor quer falar com você e dizer: ei, busca os meus planos, busca os meus propósitos. Eles são maiores de tudo aquilo que você está pensando sobre você. Eles são muito maiores do que só o dinheiro que está na tua conta. Porque eu não tenho a minha vida como preciosa, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver a minha vida pautado naquilo que você tem para mim. Eu quero viver a minha vida sendo moldada por você. Como um vaso é moldado nas mãos de um obreiro. Eu quero ser esse instrumento nas tuas mãos para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja aqui em Montes Claros. Tudo aquilo que o Senhor deseja. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que você me chamou para fazer. Eu quero fazer valer a pena tudo aquilo que eu tenho aberto mão da minha vida natural para focar naquilo que o Senhor tem. Os teus planos, os teus propósitos. Você pode levantar suas mãos. Você pode engrandecer ao Senhor. Reconhecemos, Senhor. Reconhecemos a Tua majestade diante de nós, a Tua grandeza. Abrimos mão das nossas próprias vontades e desejos. O Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno,
sobre toda a terra e céu. Em 2 Timóteo 1, o apóstolo Paulo está falando aqui com Timóteo, ele fala: por essa razão pus a te admoesto, para que reavives o dom em que há em ti pela imposição das minhas mãos. E ele está falando sobre esse reavivar, porque muitas vezes na nossa caminhada nós precisamos ser atiçados, aguçados, a estar sensível àquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. E enquanto a gente estava aqui louvando ao Senhor, eu tive uma direção específica e eu queria chamar aqui na frente para orar por você. Aquela pessoa que na sua casa você não tem, a sua família não é cristã e você está aqui sozinho, muitas vezes encontrado numa condição de que você fica nessa condição. Eu estou só, está difícil. Eu queria orar por você, porque eu creio num atiçar, num avivar da parte de Deus, um fortalecimento da parte de Deus sobre sua vida. Da mesma forma que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo: reavives o dom, reavives o dom. E eu sei que para quem nasce num berço cristão, tem todo um esforço de se manter na palavra. Tem um trabalho dos pais, as orações dos pais. E por você muitas vezes ninguém tem orado. É você e Deus. Só você e Deus. E eu vou te dizer, muitas vezes foi assim comigo também. Só eu e Deus. Parecia que era contra tudo e contra todos. Mas eu tinha o que era necessário. Uma paternidade celestial que me supria, que me ensinava, que me instruía e que me avivava a me manter santo, puro, íntegro, num parecer avivado. E da mesma forma que Paulo fala a Timóteo, eu quero orar por você, reconhecendo esse reavivado dom da parte de Deus sobre você. Você não está só. Você não está só. Deus é o teu Pai. Deus vai te instruir. Deus vai te auxiliar. Deus vai te levantar. Deus vai te fazer com que você reflita aquilo que é necessário para que as pessoas ao redor vejam o farol que você é na sua casa. Amém? Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que contra o inimigo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Sejam abençoados na prática da palavra, meu irmão.